Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa que você gosta, o ESPN FC, com a Daniela Boaventura. Hoje temos o Jean Oddi, Pascoal e o Zinho. Vamos ver aqui o que eles vão falar do malvadão, do nosso Mengão. Quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom, galera? Tamo juntos. Vou dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, deixa eu preparar aqui, simbora! Ultimamente tem sido destaque dentro de campo e fora também. Vazou aí, né? Viralizou, na verdade, uma entrevista recente do pai do Gerson, Marcão, pedindo uma valorização para ele no clube. Ele também cuida da carreira do jogador. E veio uma proposta do Zenit. O Flamengo falou: não vou negociar ninguém nessa janela. Apesar disso, hoje houve uma reunião no Ninho do Urubu com representantes do Gerson e do Zenit via conferência. A proposta aumentou de 18 para 20 milhões de euros. O Flamengo continua dizendo, não tem negócio. Não. E o José Boto deu uma entrevista exclusiva hoje para o Pedro Henrique 28 milhões. E falou desse assunto. Vamos ouvir. Foi mais? Que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achamos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Tá aí o Boto simplificando, Zinho, também no Ninho do Urubu, né, ali com o Pedro Henrique Torre, contando um pouco do que foi essa conversa, esse papo. Apesar da proposta ter subido, o Flamengo não entende que é um jogador para negociar nesse momento. Eu concordo, Zinho, a gente elogia e talvez seja o cara que mais tem vestido a camisa, né, nas causas fora de campo, para abraçar todo mundo que está subindo ali da base. Então, perdê-lo agora seria um prejuízo para uma temporada quase que inteira, né, porque a reposição com esse valor você não faz. É o capitão da equipe, né? É o Coringa que virou o capitão, líder, para mim, no momento, titular da seleção brasileira, nessa função de segundo homem de meio campo. Não a do meia aberto, como ele está jogando mais no... Aberto não, né? Como um meia pelo lado direito que ele joga no Flamengo. Porque o De La Cruz, para mim, joga mais recuado perto do Pulgar, né? Como volante ali. Mas é um cara muito versátil, essa liderança, essa identificação com o Flamengo, o respeito que tem de todos os jogadores com ele e a identificação com o torcedor rubro-negro, né, vendo o Gerson, o grande jogador ali, junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique, mas o Gerson é um ponto de equilíbrio, um jogador fundamental para as pretensões do Felipe Luiz, do Flamengo, durante a temporada, os títulos que o Flamengo tem para disputar, pensando até no Super Mundial. Tô contigo, acho que 20 milhões de euros o Flamengo não consegue trazer um jogador do nível do Gerson. Primeiro que assim, mesmo que seja um jogador até mais badalado, um jogador aí, sei lá, você pode citar qualquer um na função dele aí, jovem, mas até se adaptar ao Flamengo, ao estilo do Flamengo, à pressão que tem no Flamengo, ao futebol brasileiro, é diferente. Eu acho que está certo o Flamengo tentar mantê-lo. Agora, é claro que a declaração do pai do Gerson, que é o empresário dele, que o salário estava defasado, aí vai ter a conversa, né? Vamos fazer um novo contrato, vamos dar aquele aumento, olha as propostas, o cara está cobiçado, e merece, né? E merece. Se realmente tem essa possibilidade do Flamengo renovar já, aumentar o vínculo, e até aumenta a multa, eu acho que seria o ideal para ficar todo mundo feliz, né? Flamengo, Gerson e a torcida, que é o mais importante. Tem uma parte da diretoria do Flamengo que tem um receio de fazer essa conversa e esse aumento de contrato agora, pensando no precedente que isso pode abrir, né? Pensando assim, existe uma pressão pública, que acabou sendo a participação do Marcão num podcast, e a partir daí se desenrola a negociação. Então, uma participação do Marcão num podcast, e a partir daí se desenrola a negociação. Então, tem uma ala do Flamengo que está buscando um pouco mais de calma para desenvolver essa conversa, porque o Gerson tem um contrato ainda extenso para cumprir. Mas eu vou fazer uma perguntinha. 20 milhões de euros compra outro Gerson? Não. Então, assim, não tem motivo, né?
para se desfazer. Para mim, do segundo, hoje ele é o segundo. O Flamengo não tem motivo, né, Pascoal? Porque 20 milhões de euros para vários outros clubes do Brasil. Sim. Não, seria um dinheiro que... especificamente para o Flamengo, é uma coisa que não dá. Incomparável! Incomparável é o Flamengo. Isso aí é o incomparável. Eles falam coisa aí, eles falam essas coisas. Então... Já tá no inconsciente, ó. Eu nem sei quem é que fala isso. Agora, o Gerson... Fica nem vermelho. O Gerson é um jogador incomparável para o Flamengo. Não tem outro que faça o que o Gerson faz no Flamengo. E quando o Gerson não joga, o Flamengo sente. O Gerson não jogou contra o Vasco da Gama. Não foi? Nesse último fim de semana. Ele estava suspenso. Estava suspenso, tomou cartão vermelho lá na briga. Toda lá, naquele jogo do Botafogo. Então, eu não acho que para o Flamengo... Sentiu 2-0 o Flamengo. Sim, não, mas eu acho assim, o Zinho, não é o placar. A gente fala do Vasco, eu falo... Tô brincando com você, eu falo do Vasco. Tô brincando com você. Mas falar que o Flamengo é incomparável. Então, o Flamengo é incomparável. É isso que eu ia falar, o Gerson não jogou. Não dá pra comparar. Meu Deus, o Gerson não vai jogar. Quem vai jogar? É por isso que o time... o Gerson Você faz isso toda hora? Então. Você faz isso toda hora? É incomparável. É incomparável. É tão incomparável que o Gerson não jogou e foi 2-0 contra o Botafogo. Contra o Vasco. É que o Vasco, agora com esse negócio de Vasco e Botafogo, isso vai me deixar... Pascoal, vai dar ruim, Pascoal. Isso vai me deixar numa pane, hein? É melhor adotar o Foi 3-0. O Vasco... Então, para te ajudar, foi 3-0. É o Vasco da Gama. Vasco Botafogo contra o Flamengo foi 3-0. E o Botafogo foi outro. São monstros. Entendeu? Isso vai dar confusão. Aí, Zinho, só para dizer o seguinte, o Gerson é titular da seleção brasileira. Não sei se ele fosse jogar no futebol da Rússia, ele viria toda hora para jogar pela seleção do Brasil. Não sei, porque muda completamente o patamar de... Eu não acho um destino esportivamente atrativo hoje. A gente está falando de um país que está em guerra. Foi o que a gente falou do Luiz Henrique, Dani. Exatamente, de um clube que não está disputando as principais competições europeias. Então, assim, eu entendo que o Luiz Henrique não fez um bom negócio para a carreira, pensando só esportivamente, tá? E o Gerson seria a mesma coisa, gente. É isso, mas infelizmente acho que assim, a gente tem visto muitos jogadores que têm ido para a Rússia, tem ido mais pelo dinheiro do que exatamente por aquela ideia que eu acho até que para o Gerson, me lembro de ter dito isso quando ele volta ao Flamengo, o jogador que passa por grandes clubes europeus, por grandes ligas da Europa e acaba não se firmando lá, é muito difícil que ele volte para essas grandes ligas. Então eu nem acho muito que a saída do Gerson para o Zenit seria uma ida olhando para a carreira, para o destino. Vou para o Zenit porque depois eu vou jogar na Premier League ou vou jogar no Campeonato Espanhol. Não, acho que não. Acho que provavelmente seria uma questão financeira, porque até do ponto de vista esportivo, convenhamos, é mais legal jogar no Flamengo, brigar por Libertadores, brigar por brasileiro, com grandes chances de título, do que você jogar no Zenit, que ok, não estou tirando a importância do campeonato russo, mas no fim vai ser essa a sua briga. Então eu sinceramente acho que a questão e a possibilidade do Gerson ir embora era uma possibilidade ligada única e exclusivamente ao dinheiro, e ele tem todo o direito disso, do que exatamente a um plano, a um projeto esportivo. E assim, só para... Como tem sido legal ouvir o Boto falar, assim, porque ele fala... Tem coisa que obviamente você não pode falar, tem coisa que ele fala diretamente, eu acho que ele fala de maneira... Eu estou me referindo menos a essa entrevista falando do Gerson, porque essa resposta foi protocolar, foi absolutamente protocolar, mas a resposta anterior... Sobre o gramado. A resposta sobre o gramado é que ele emite uma opinião, ele não fica em cima do muro, ao mesmo tempo ele tem a postura que eu acho que um dirigente de clube tem que ter, e aqui muitos dirigentes precisam aprender muito isso, entender que existe e tem que existir sim uma certa diplomacia no exercício desse trabalho, porque não é a coisa de... Não dá para você ser torcedor o tempo todo sendo dirigente, porque você vai fazer um monte de bobagem. Primeiro, se você agir sem pensar, você vai fazer bobagem, e acho que todo mundo aqui foi torcedor e sabe bem como funciona essa coisa. Tem horas que, cara, tua cabeça você fica... Então, assim, não vai dar entrevista. Se você não tem equilíbrio para dar uma entrevista depois de um determinado momento... Guarda para outra hora. Guarda para outra hora, se segura e tal. E a gente vê muito dirigente agindo na emoção, e eu acho que ele tem dado entrevistas que
não são aquelas entrevistas inócuas que não trazem absolutamente nada de novo, ao mesmo tempo com o certo, acho que a diplomacia e a liturgia que o cargo exige. Sim, vamos aproveitar esta deixa de Jean hoje, então, para ouvir outro trecho da entrevista dele, porque ele fala sobre o Filipe Luís também. E aí nada protocolar, não. O Gerson, ele sai ali, né, de uma maneira educada, mas sobre o Filipe, ele é bem mais claro. Quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, uma das questões que eu coloquei, porque para mim não faz qualquer sentido eu ser o diretor técnico e não trabalhar com um treinador que eu confie, que tenha a mesma maneira de pensar que eu, não faz qualquer sentido. Isso para mim, é meio caminho andado para o insucesso. Eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. A primeira vez que falei com o Filipe, ao telefone, eu disse, olha, eu tenho uma forma que é, eu gosto de opinar, há treinadores que não levam a bem, e a resposta dele foi, não, mas eu quero, não quero que me digam sim a tudo. E desde muito cedo percebi que, para a realidade do Brasil, ele era muito diferenciado mesmo. Na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. E isto não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muita valia, muito conhecimento. Se calhar nunca lhes foi dada, foram oportunidades para o demonstrar. Aí, é simbólico, né, Zinho? Acho que é emblemático dizer que o Filipe pode mudar a visão sobre os treinadores brasileiros na Europa, e eu vejo isso como um elogio, como algo muito positivo, assim, porque se a gente vê, né, muitas vezes esse movimento de treinadores estrangeiros vindo, por que não o contrário? E o Filipe, ele tem uma boa abertura por onde passou, ele é bem visto como ex-jogador e as pessoas estão já olhando o trabalho dele como treinador. E acho que é uma convergência, né? O Boto é um cara que pensa para falar e o Filipe, por mais que seja torcedor do Flamengo, que tenha vestido essa camisa, ele também é um cara que consegue parar e raciocinar antes de elaborar uma frasezinho. Não, muito boa a entrevista dele, né? É um cara que tem uma experiência, né, do futebol europeu. Eu só gostaria que ele falasse qual é a imagem, né? Ele só citou mudar a imagem. Mas qual é a imagem? Eu gostaria de saber, porque eu vejo até os treinadores argentinos trabalhando na Europa. E realmente pouquíssimas oportunidades. Vanderlei foi, o Carlos Alberto Silva um tempo atrás foi, poucos. Estou falando de patamar de Atlético de Madrid, de Real Madrid, né? Então, até saber qual é essa visão que tem, é o quê? Que treinador brasileiro não é trabalhador, não é profissional, não é um cara... É fraco. Com uma gestão de empresa, de elenco, né? Com visão para outras coisas além das quatro linhas, não sei o que é. Mas se ele fala um negócio desse, a imprensa inteira ia cair de pau em cima dele, né? Ele não pode ser deselegante, falar assim, os técnicos, a maioria dos técnicos brasileiros são fracos. Ele não pode falar isso. Mas assim, eu estou também muito feliz com essa ascensão do Filipe Luís. A gente sabe que no Brasil é o resultado, né? As coisas mudam muito rápido com o resultado. Essa é uma coisa que me incomoda, porque está todo mundo elogiando o Filipe Luís. Está todo mundo dizendo que ele tem um futuro brilhante. Está todo mundo dizendo que ele pensa futebol, que as entrevistas são boas. O jeito que o Flamengo está jogando é muito bom. Mas perde. Perde no Brasil para você ver. Se não muda toda essa visão que está sendo feita dele. Eu espero que não. Que ele continue vencendo, que ele continue, né, subindo o patamar, o conhecimento dele e que abra portas para outros treinadores mais jovens. Para não acontecer o que a gente está vendo aí, ó. O Vasco Matos tem um currículo muito menor do que muitos treinadores no Brasil e ele que vai vir, provavelmente, ele que vai vir para dirigir o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. O Zinho tem toda a razão quando ele fala dos resultados, porque infelizmente é assim. É uma métrica muito forte. E acho que o Filipe Luís, ele vai continuar tendo várias das qualidades que lhe são atribuídas hoje por quem fala do Filipe Luís, por quem elogia o Filipe Luís. Ele vai continuar tendo essas qualidades. Mas como disse o Zinho, perde para ver.
Não interessa. Aí as pessoas esquecem tudo. Aí vira aquela coisa absolutamente passional de dizer que se o time perdeu, as coisas estão indo mal. E, infelizmente, por isso que eu falava dos dirigentes, infelizmente, os dirigentes agem muito com essa visão, com esse olhar. E eu acho que, nesse aspecto, é legal você ter, de repente, dirigentes que vão agir de uma maneira diferente, que a gente imagina que possam agir de uma maneira Porque diferente. vai chegar uma época que a coisa não vai funcionar 100%. Cara, a temporada inteira você ficar ganhando. Tem Mundial de Clubes, tem eliminatória de Copa do Mundo, tem tanta coisa para disputar, tem tanta coisa pela frente, que a gente não sabe se um momento ou outro o time pode não realizar o que se esperava dele. Sim. O ano passado se esperava o Flamengo disputando o título. Para mim, o Flamengo era para disputar o título do Brasileiro, mas o Flamengo foi perdendo força. Essa, para mim, é a grande questão do Flamengo. O Flamengo tinha obrigação de brigar por todos os títulos brasileiros até o final, ano após ano, com os elencos que tinha. Porque eu sempre acho que o Campeonato Brasileiro, no fim das contas, é aquele que simboliza melhor um bom trabalho ou mau trabalho, porque é o trabalho que dura, não vou dizer o ano todo. Fala em consistência, instabilidade e irregularidade. E, sobretudo, quando você tem um elenco com a profundidade do elenco do Flamengo, o Flamengo tinha Pode que ter... usar o incomparável no cobro mole. Incomparável, é verdade. Incomparável! Olha, esse é maior. Esse é maior que E aí você, acho que sim, o brasileiro é aquele que você tem, não vou dizer a garantia, porque hoje você tem outros grandes times também, com bons elencos e tudo mais, mas assim, é o campeonato em que o favoritismo vale mais. Porque não adianta você falar, o Flamengo é favorito na Libertadores. Cara, O Felipe ainda não teve esta sequência, né? Só pra gente pontuar e lembrar, eu sei que vocês estão pensando nisso, mas ano passado, quando ele pega o Flamengo, ele reestrutura e briga pelo que ainda dava do ponto de vista de ser mata-mata e se manter na competição. Acho que essa é a primeira temporada pra gente observar isso. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. A Copa do Brasil, que ele ele vai para a final da Copa do Brasil, né? Ganha a Copa do Ganha Brasil, a Copa né? do Brasil. E a parte final do Campeonato Brasileiro. É isso que você está falando. É isso. Sim, é que eu digo que pro Felipe não é válida a métrica ainda. Claro, exato. Assim, eu acho que, enfim, o Flamengo mudou do ano passado para esse. Acho que, quando eu falava que a gestão de futebol do Flamengo poderia ser muito melhor, tinha muito a ver com isso. Eu, sinceramente, eu acho que você cair na Libertadores, cair numa Copa do Brasil, faz parte. Faz parte, é um jogo, é um dia ruim, é uma arbitragem duvidosa, as coisas acontecem, é o azar, é a sorte. Agora, no Campeonato Brasileiro, quando você tem o melhor elenco, você tem a obrigação de ir até o final, de brigar, de disputar o título. E o Flamengo, em alguns dos últimos brasileiros, nem disputou o título até o final. Então, eu acho que agora, se tudo der certo, essa é, entre aspas, uma certeza. Assim, se o Felipe Luiz consegue fazer o seu trabalho vingar, ele pode não ganhar a Libertadores, ele pode não ganhar a Copa do Brasil, e ele pode até não ganhar o Brasileiro, dependendo do que os outros fizerem. Mas brigar pelo Brasileiro até o final é uma obrigação para esse time, com um técnico que é muito competente, é muito inteligente, ele fala de futebol de um jeito muito legal. E acho que quando o Boto fala também do cara que tem a capacidade de mudar a imagem do técnico... Talvez vocês já criaram a imagem de um técnico brasileiro na Europa. Dessa geração, né? É porque não existe. Assim, o europeu, quando pensa em técnico, não vai pensar, vai falar as escolas de técnico do futebol mundial. O Brasil, se tiver entre os 10, vai ser muito. Provavelmente não vai estar. Eles vão listar ali, vão listar países e países, e você vai discutir as primeiras colocações, mas o Brasil não vai estar. Agora, as coisas mudam. Vale lembrar do que era a visão dos goleiros brasileiros na Europa antes do Tafarel. Não existia, olha hoje. Sim. Hoje é completamente diferente. Hoje você tem 2 dos principais goleiros da Premier League são brasileiros e tantos outros que já brilharam por lá. Talvez ele seja essa mudança. Agora, só uma coisa, para todos vocês, mas o Zinho falou isso, né? De brigar pelo brasileiro. Foi o Zinho que falou? De brigar pelo brasileiro até o final, que a expectativa era essa? Enfim, não lembro de qual de vocês 3 trouxe agora. Mas assim... Foi o Jean. Foi o Jean. Porque eu fico pensando assim, ok, a gente vai fazer essa cobrança do Felipe, ele mesmo aumenta essa cobrança, daqui a pouco eu vou colocar um trechinho de entrevista dele aqui muito interessante para um trabalho que tem pouco tempo ainda, falando sobre se responsabilizar, mas o Flamengo acaba o Campeonato Brasileiro em 3º lugar com 70 pontos. O Flamengo não brigou pelo título brasileiro até o final? Perdeu força, né? Perdeu força. Eu acho que assim, eu estou falando de uma sequência Porque de anos. o campeonato ficou polarizado, Botafogo e Palmeiras. Ninguém falava mais. Ninguém falava que o Flamengo ia atropelar na reta final.
ficou muito polarizado com o Não, Botafogo. sim, eu tô querendo só e entender, então, o Palmeiras. que é esse brigar pelo Campeonato Brasileiro? Porque você chegar nas 5 últimas... rodadas? Mas é que nem a gente dizer, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro no ano anterior. O Internacional no outro. Alguém disse que o Grêmio estava brigando pelo título brasileiro. Você teve ali um momento de 2 ou 3, 4 jogos. Não, mas não era uma coisa... A polarização do título brasileiro no ano passado foi entre Palmeiras e Botafogo, mais uma vez. E eu acho que a questão é essa, se o Flamengo, nos brasileiros, e eu estou indo mais anos para trás, tá? Eu acho que desde 2019 o Flamengo tinha que estar pelo menos até a última rodada brigando, podia não ganhar todos, Sim. mas era uma diferença de elenco, de potencial, que a gente nunca viu aplicada de fato. Você tira 2019, eu acho que o potencial do Flamengo nunca foi todo ele desfrutado dentro de campo. O torcedor nunca desfrutou do potencial que o Flamengo teve nos anos seguintes, mesmo ganhando muitas coisas, porque a diferença do ponto de vista financeiro, a diferença de qualidade do elenco era, como eu disse outro dia no Ninho, era para passar o rodo, era para ter passado o rodo nos últimos 5 anos. Agora o Flamengo sofre mudanças consideráveis. Tem uma troca de técnico, tem uma troca de gestão, tem uma troca de direção de futebol, e essa especificamente me parece muito promissora. Pode não dar certo as coisas, mas me parece muito promissora. Então, vamos ver o que dá, porque assim, se o Flamengo consegue exercer todo o seu potencial, fica difícil, mesmo para os times que têm bons investimentos e que têm bons elencos, porque a diferença é incomparável. Ih, rapaz, diminuiu o incomparável. Não, assim... Mas você está deixando ele tímido, Geode. Na verdade, o Danielazinho, Jean, o fã de esporte, a desclassificação do Flamengo da Libertadores da América foi o que arrebentou o Flamengo. Quando o Flamengo não passa na Libertadores, aí o Tite entra em queda, o time entra em parafuso, as coisas não começam a funcionar. Está lembrada disso, não? E as quedas para quem foi também, porque é isso que eu acho. Você pode cair numa Libertadores e numa Copa do Brasil, mas não para o Olímpia e para o Penharol, com todo respeito a esses dois times. Ozinho, vamos ouvir o Felipe, sabe por quê? Eu quero saber se aumenta a pressão sobre ele, a declaração que ele mesmo dá, né? A gente está falando do quanto ele raciocina, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele deu essa declaração aí, ó. O elenco do Flamengo é incrível. Já falei muitas vezes, eu acredito firmemente que é o melhor elenco da América. É um elenco altamente qualificado, completo, e poder colocar o Cebolinha no segundo tempo é uma maravilha. Então eu já falei para vocês, sou extremamente feliz de poder liderar esse elenco aqui e ter essa máquina na mão. Ele pega o viés do Cebolinha, né, de entrar no jogo, Tetra, mas ele não fica ali nem titubeante, né? Ele fala que é o melhor da América e ele já falou em outras entrevistas coisas como, se não jogar, a responsabilidade é toda minha, Zinho. Não, ele fala isso, o Pascoal fala muito mais isso, os adversários falam isso, a mídia fala isso, só que ele usou uma palavrinha ali que eu acho que é o perfeito para resumir a minha fala. Completo. Ele fala isso. Sim. Esse elenco é incrível. É o melhor da América. Completo. E o Flamengo, ano passado, não teve um elenco completo. Teve que buscar contratações para aumentar o poderio desse elenco. O Alexandre veio bem depois, quando o Vinha se machucou. Só ia ficar o Ayrton Lucas, que também teve problema de contusão. Você vê que vai buscar o Plata, vai buscar o Alcaraz, vai buscar outros jogadores para repor Cebolinha, que ficou fora, Gabigol, que ficou fora um tempão, Pedro, que se lesionou, Arrascaeta, que não jogou quase na reta final, o próprio De La Cruz machucou. O Flamengo teve muitas baixas. E com esse elenco, que também acho que é o melhor da América, que também acho que é o melhor no Brasil. Nesse momento, eu não posso falar que é incomparável, porque ainda não ganhou. Ainda não ganhou. E ainda não confirmou isso. Ter o melhor elenco é uma coisa. Você chegar no final com esse elenco completo é outra. E o trabalho que o Boto e o Felipe Luiz inteligentemente estão fazendo é ter esse elenco completo na temporada toda. Se tiver perder um aqui,
Perde um ali, não pode perder. O Flamengo teve um momento que tinha desfalque de 11 jogadores. Chegou até 13. Nenhum time, nenhum elenco incomparável, Pascoal. Sem 13 jogadores, fica difícil brigar até o final do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, que tinha um elenco parelho. Com o Palmeiras, que tinha um elenco parelho. O Flamengo melhor, mas não é muito melhor. Era melhor, mas perdeu 13 jogadores, ficou ali, ó. É isso que o Felipe Luiz está buscando. Ter esse elenco completo, todo mundo encaixadinho, aí o Flamengo é favorito. Aliás, você lembrar que tem mudança também no departamento médico, físico, quer dizer, que era uma outra questão. Teve jogo que o Flamengo não teve 11 e ganhou. Então mostra. Mas aí é exceção, né? Isso aí é como é que é incomparável, né, minha senhora? Você vê a distância do Flamengo para os outros. Porque o Flamengo está aqui assim, ó, tá até fora do quadro. Aqui assim, tá mas o Flamengo. Mas o campeão da Libertadores e brasileiro foi o Botafogo, Pascoal. Eu sei, Zinho. Eu sei, mas esse elenco incomparável não foi suficiente. A eliminação, não foi suficiente. E não bota só na conta do Tite, não. Não bota só na conta do Tite, não. Só na conta do Tite, não. Eu não sou daqueles que botam só na conta do Tite. Mas eu acho que o Tite contribuiu. O Botafogo foi superior, gente. Não, Zinho, quanto a isso, o Botafogo ganhou. O jogo que o Botafogo foi campeão, que eu falei aqui que o Botafogo ganhou o título, foi Botafogo e Palmeiras no Allianz. Aquele jogo, o Botafogo foi campeão. Aquele jogo do Allianz. O Palmeiras não teve força, não teve capacidade de sequer empatar aquela partida. Fez o golzinho com o Rony lá no finalzinho, não é isso? Então, o Flamengo, quando cai na Libertadores da América, parece que o mundo despencou junto. E aí o Flamengo começou a juntar cacos aqui, caco ali, para fazer. Porque era a chancela de um trabalho que não estava dando resultados de desempenho e não deu resultado de classificação. E aí foi a hora da mudança, né? Mas aí é o seguinte, eu não ponho tudo na conta do Tite, porque faltaram jogadores. Mas ele contribuiu também. Falando. Enfim. Vamos ver como é que vai se desenhar este ano, esta temporada, né? Porque o Felipe chama ali a responsabilidade e fala do elenco que ele tem na mão. Mas é legal ele falar isso, momento, né? Porque tem muito técnico legal. Que gosta de dizer que o outro é mais forte, que o outro... Sim, então, é interessante. Ele assumir... Mas também tem o lado da cobrança posterior, isso, né? Mas tudo bem, mas ele não está tirando a responsabilidade que é dele mesmo, né? Perfeito. A gente tem que ir embora. Amanhã é 18h30, é isso? Alguém falou aí? Nação, muito bem, galera. Gostaram do vídeo, cara? Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é Mengão, se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho aí para não perder nada, valeu? Galera, então é o seguinte, viu? O Zenit ofereceu 173 milhões de reais para contratar o Gerson. Vou explicar aqui para vocês em 2 minutinhos, tá? Veja bem, Flamengo está decidido a não vender o meia nesta janela, ok? Eu vou trazer aqui, ó, o trecho principal aqui, ó, na conversa com o representante lá do Zenit, cara, ó, galera, é bem difícil. Medvedev reforçou o interesse em contratar Gerson, oferta inicial de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual. Foi recusada, né, essa oferta, lógico, né? O que ele fez aí? O Zenit ofereceu na segunda-feira 20 milhões de euros fixos, mais 9 milhões de euros, chegando aí nessa meta de 173 milhões de reais, tá? 9 milhões por metas e 20 milhões fixos. Uma bela grana, porém, cara, eu acho que o Flamengo não deve vender, não. O Gerson é o melhor meia do Brasil, cara. Você é louco, o cara joga demais. Se o Flamengo perder o Gerson, perde muito. Então, eu tô vendo aqui, ó, não tem nada aqui relevante, né? Só para trazer para vocês. Então, a principal conversa, né, que teve na reunião foi essa daqui. Primeiramente, eles tinham oferecido 18 milhões de euros, né? 107 milhões de reais. Depois, subiram a oferta para 20 milhões de euros, mais 9 milhões de euros fixos por metas atingidas, né? Em reais, na conversão atual, chegaria em 173 milhões de reais. Tá bom, galera? É isso. Eu tô contente pra caramba com o nosso Mengão, tá? Tô feliz. Tô otimista pra caramba. O Flamengo vai
ganhar aí uns 3, 4 títulos este ano, cara. Nossa, tá demais. Tô animado. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Fui!